Sábado, 30 de outubro, boa noite para você. No NTV News especial deste sábado, você vai ver que homens são presos com arma de fogo em rodovia de Patos de Minas. Mega Sena pode pagar prêmio de 40 milhões de reais para quem acertar sozinho as 6 dezenas. E mais. Condutora fica ferida após bater carro em Palmeira, em Lagoa Formosa. Infrações por ultrapassar o limite máximo permitido na via em até 20% aumentaram 92,2%. Condutor de motocicleta e passageiro são presos com arma de fogo na MGC 354. No NTV News de hoje, vamos até uma fazenda, nas terras de Delfinópolis, para ver mais de pertinho tudo o que faz do canastra um queijo tão especial. E ainda hoje, pesquisadores apontam que os impactos econômicos das mortes na pandemia no Brasil poderão ser observados até 2050. 7 horas da noite, o NTV News começa agora. Uma condutora de 19 anos de idade ficou ferida em Lagoa Formosa após perder o controle direcional do carro e bater em uma palmeira. O acidente ocorreu por volta das 23 horas e 30 minutos, quando a jovem de 19 anos não conseguiu realizar uma curva na Avenida JK e subiu em um meio-fio. Descontrolada, ela colidiu com um veículo Toyota Yaris em uma palmeira na orla da lagoa, arrancando a árvore inteira, quase pela raiz. Com o impacto, a parte frontal do carro ficou bastante danificada. O veículo era ocupado pela condutora, uma outra moça de 20 anos e um rapaz de 22 anos, que sofreram alguns ferimentos. A motorista sofreu escoriações no peito, no local em que passa o cinto. A moça de 22 anos sofreu luxações pelo corpo e o rapaz de 22 anos nada sofreu e dispensou atendimento médico. A condutora contou aos policiais que havia consumido bebidas alcoólicas e voltava de um bar. Ela foi conduzida ao hospital municipal e a passageira de 22 anos foi levada para Patos de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, foi constatado que a motorista havia ingerido bebidas alcoólicas por meio do teste de etilômetro. E ela foi autuada pela infração de trânsito e posteriormente liberada após a assinatura de um termo de compromisso de comparecimento. E de janeiro a setembro, as infrações por ultrapassar o limite máximo permitido na via em até 20% aumentaram 92,2% em relação ao mesmo período de 2020, passando de 6 milhões e 100 mil para 11 milhões e 800 mil. Os números são do Ministério da Infraestrutura e foram registrados nas rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil. O ranking das infrações mais aplicadas teve poucas alterações em relação ao ano passado. A liderança continua com a de excesso de velocidade em até 20%, que é considerada infração média, com valor de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Em segundo lugar está a de velocidade superior à máxima permitida, em mais de 20% até 50%, que aumentou mais ainda, 137,7%, com um total de 2 milhões e 100 mil notificações. Avançar o sinal vermelho do semáforo vem na sequência, com crescimento de 22%. Outra infração que dobrou é deixar de usar o cinto de segurança na hora de dirigir. Com 1 milhão de autuações, foram 514 mil no ano passado, um aumento de 107%. Dirigir veículo segurando o telefone celular é a 7ª multa mais registrada, com um aumento de 17,7%, num total de 493.178 autuações. Por isso, há a necessidade da responsabilidade para a sua segurança e para o outro também. E olha só, na noite dessa sexta-feira, no quilômetro 177 da MGC 354, aqui em Patos de Minas, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma arma de fogo e encaminhou 2 jovens para a delegacia de plantão por
porte ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu em meio à Operação Rota Segura. Os militares realizavam patrulhamento pela rodovia quando se depararam com uma motocicleta, uma Honda CG 150 Titan, sendo conduzida por um homem de 20 anos de idade e que também era ocupada pelo passageiro, este que tem 19 anos. Segundo a polícia, teria sido visto arremessado algo em meio à vegetação. Assim que percebeu a aproximação da viatura, esses homens então tomaram essa atitude de tentar descartar algo. Com o apoio dos cães da Roca, foram realizadas buscas nas proximidades do local. As averiguações na margem da rodovia resultaram na localização de um revólver de fabricação argentina calibre 22 com 8 munições. Questionados sobre a arma, esses dois rapazes disseram que portavam o revólver para defesa pessoal. Assim, a dupla recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. E uma grande quantidade de peixes começou a ser encontrada já sem vida no principal cartão postal da cidade de Lagoa Formosa. Ainda não se sabe exatamente o que teria causado a mortandade, uma vez que vários fatores podem ter provocado esse incidente. Os animais de várias espécies começaram a ser vistos nos últimos dias boiando em meio à água da lagoa e também à margem do espelho d'água. Servidores da prefeitura passaram o dia recolhendo esses peixes. As causas para o impacto ambiental ainda deverão ser investigadas pelo município, segundo informou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lagoa Formosa. Nesta última sexta-feira, servidores da Prefeitura de Lagoa Formosa recolheram centenas de peixes que apareceram mortos no interior da lagoa que dá nome ao município. Ainda não se sabe exatamente o que teria provocado a morte dos animais aquáticos, e ainda é possível encontrar alguns deles flutuando ou pelas bordas do espelho d'água. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lagoa Formosa informou que irá investigar o que poderá ter provocado a morte dos peixes. O que chamou a atenção dos moradores foi a morte de peixes grandes, alguns deles pesando até 12 quilos. Na manhã de hoje, a Polícia Militar de Meio Ambiente compareceu ao local para verificar a situação e recolher informações. Nós continuamos acompanhando esse fato. Agora me conta, se você ganhasse uma bolada de 40 milhões de reais, o que você faria com esse prêmio? Porque toda essa quantia vai ser paga para quem acertar sozinho as 6 dezenas da Mega Sena deste sábado. E daqui a pouco aqui no NTV News, você vai ver também uma visita que nós fizemos a uma fazenda nas terras de Delfinópolis para ver mais de pertinho tudo o que faz do canastra um queijo tão especial. Estamos de volta ao vivo com o NTV News e atenção apostadores, porque o concurso 2424 da Mega Sena, que será sorteado daqui a pouco, deve pagar o prêmio de 40 milhões de reais a quem acertar sozinho as 6 dezenas. Se você de casa apostou e ganhar este prêmio sozinho, poderá retirá-lo em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, caso o valor bruto seja superior a R$ 1.903,98. O pagamento pode ser feito somente nas agências da Caixa, mediante a apresentação de comprovante de identidade original com CPF e, atenção, com o recibo de aposta original do prêmio. E você sabia que para que um queijo possa ser identificado como queijo canastra, ele precisa ser feito nas terras de 7 cidades mineiras? Pois é, a área foi delimitada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sabendo disso, agora eu te convido para irmos até uma fazenda dessa região, nas terras de Delfinópolis, para ver mais de pertinho, jeitinho que a gente gosta de falar aqui, tudo o que faz do canastra um queijo tão especial. A montanhosa região da Canastra abrange Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Pinhuí, São Roque de Minas, Vargem Bonita e Itapiraí. Quando eu bater essa bênção que você está vendo aqui, ó, essa beleza natural, essa maravilha que o grande arquiteto do universo nos deixou, é isso que eu vou bater. Eu comprei aqui faz uns 20 anos, eu andava de jipe, né, passava aqui em cima. Passava nessas terras todo dia e gostava muito do lugar. Os antigos diziam que o queijo feito aqui
vinham de Portugal, mas a verdade é que ele é, no máximo, um parente distante. Outros diziam que foram os tropeiros que trouxeram a iguaria. 3 gerações atrás, os avós dos atuais produtores faziam queijo só para o sustento da família. Aos poucos, começaram a vender em outros vilarejos da região. Para não amassar, o queijo só podia viajar com mais de 30 dias de cura, quando já estava mais firme e amarelado. É por isso que o queijo tradicional da canastra ficou conhecido por ter uma casca amarela por fora e por ser macio e saboroso por dentro. Aí eu comecei a ver, todo mundo faz queijo aqui, né? Não tem linha de leite, não tem, você tem um peão, o peão vai ficar à toa, só apoiar o gado e acaba fazendo queijinho, que é tradição. Aí nós partimos para aprimorar isso aí, né? Fazer um queijo top, né? Fazer um queijo canastra da melhor qualidade. O queijo não tinha valorização, fazia queijo azedo aqui para vender por 10 mil reais lá para São Paulo, para ralar e fazer pão de queijo. Pai, que isso aqui não é queijo para ralar, não. Esse queijo aqui tem que ocupar o lugar dele. Entendeu? É um queijo, é gourmet. Nosso queijo é gourmet, você não come um queijo desse em qualquer. Tanto é que vamos para a França e ganhamos. Porque é o seguinte, é nem França e nem Suíça. É canastra. Pai, que isso, rapaz? Abafou o mundo. O selo garante a origem do produto. A etiqueta feita com a substância comestível traz uma espécie de código de barras com 8 dígitos, com a identificação do produtor. Fizemos cursos, boas práticas, os funcionários fizeram os cursos e fomos desenvolvendo o queijo. E tá aí esse queijo aí que você tá comendo, aí que você tá vendo. O queijo canastra está conquistando o mundo, né? Nós ganhamos o 4º concurso Queijo Brasil, medalha de ouro. Ganhamos medalha em Delfinópolis. E agora estamos esperando aí para mandar para a França, para Itália, para onde tiver. Olha, o diferencial do meu queijo é a cremosidade do queijo. É o leite, é o modo de fazer, é o microclima, é o gado, a mão de obra especializada, a água boa, o pasto bom, a vaca sadia, o leite bem tirado, o queijo bem feito, o asseio na hora de fazer o queijo, a boa maturação, é o gado caracu e Jersey, né? Parte do gado caracu, parte Jersey. Só a pasto, um gado que tem um leite mais gordo, né? Um leite diferenciado. Não, é o conjunto a terroir, né? O cara passa aqui em casa, ele come um queijo, ele passa no Arnaldo, ele come um queijo, é o mesmo processo, mesmo jeito de fabricar, aqui um gosto, lá outro. Aí é o gosto do queijo seu, é o sabor da terra, desse lugar aqui específico. Faz o terroir do queijo, né? É só comendo pra ver, né? Não tem jeito de explicar, não. Só de olhar assim a boca enche d'água, né? Mas agora a gente muda de assunto e te mostra que a alta incidência da Covid-19 nas crianças vem despertando preocupação das autoridades de saúde. A Pfizer entrou em contato com um pedido na agência reguladora dos Estados Unidos, solicitando autorização para uso emergencial da vacina em crianças de 5 a 11 anos de idade. Aqui no Brasil, nos últimos 6 meses, houve aumento de 50% em internações de crianças menores de 9 anos de idade. O diagnóstico para Covid do Matheus veio no ano passado, quando o garoto tinha 4 anos e de forma bem inesperada. Nós descobrimos porque ele ia fazer uma cirurgia de adenoide e o hospital exigia o exame PCR pré-cirúrgico. E, para nossa surpresa, quando nós fizemos o exame, o resultado deu positivo. E eu não acreditei, falei com a médica que não era possível ele ter pego, que ele não tinha nada, e ela ainda pediu para eu repetir o exame. Fiz em outro laboratório e deu positivo. Só que ele não teve sintomas nenhum, nenhuma tosse, um espirro, nada. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a julho deste ano, 15.483 crianças foram internadas com Covid-19 no país. O número é cerca de 50% maior que o registrado de abril a dezembro de 2020, no Sistema Único de Saúde. Isso é basicamente por 2 motivos, não é? Primeiro, porque a população adulta
está cada vez mais vacinada. Então, assim, a gente sabe que as crianças só recentemente receberam a aprovação dos órgãos reguladores, da Anvisa, para poder fazer a vacina acima dos 12 anos. E quem não é vacinado, provavelmente tem uma incidência maior de doença, e aí isso leva a um maior número de casos, maior número de internações e, raramente, um maior número de óbitos. E o outro motivo tem a ver com a dinâmica da movimentação dessas crianças, ou seja, até no ano passado, quer dizer, as crianças não estavam tendo aula, estavam fora das escolas, estavam fora das suas atividades esportivas, não frequentavam os lugares que elas sempre frequentaram. Hoje, a Pfizer e a BioNTech pediram à agência reguladora dos Estados Unidos a autorização de uso emergencial de sua vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. De acordo com as empresas, os dados iniciais comprovando a eficiência e segurança da vacina para as crianças foram enviados no dia 28 de setembro, mas eles ainda são preliminares. Para o especialista, a imunização é a única forma de parar a circulação do vírus de forma efetiva. A melhor maneira de evitar o contágio é os adultos tomando as vacinas, porque se os adultos tomam as vacinas, circula menos o vírus. E aí eles acabam tendo uma proteção indireta. Se tem uma coisa que é segura, é vacina. Porque o controle de segurança de vacina é muito diferente, por exemplo, de um controle de vigilância para um fármaco qualquer. Quando o fabricante entra com pedido nos órgãos reguladores no Brasil, Anvisa, para aprovação emergencial de 5 a 12 anos, é porque já foram feitos testes de fase 3 e onde se percebeu segurança e eficácia. Quem passou pela experiência de ter que lidar com um vírus desconhecido não pensa duas vezes para recorrer à ciência. Não me sinto segura só porque ele já teve. Continuo tomando todos os cuidados, ele vai para a escola de máscara, ele sabe, tem que passar o álcool. E quando for possível, eu vou dar sim a vacina nele, quando for autorizado, né? Porque eu acho que vacina salva e por mais que ele tenha anticorpos, é sempre bom proteger mais ainda. Pois é, os impactos sociais e emocionais da pandemia da Covid-19 são amplamente conhecidos, divulgados e podem ser sentidos mais corriqueiramente. Mas qual a repercussão na economia das milhares de vidas perdidas? Pesquisadores da Rede Clima integraram dados epidemiológicos a um modelo econômico e identificaram que os impactos econômicos das mortes na pandemia no Brasil poderão ser observados até 2050. É justamente em 2050 que, segundo as projeções da pesquisa, os impactos mais expressivos sobre o Produto Interno Bruto no longo prazo poderão ser percebidos. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, 0,09%. Os trabalhos da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais foram coordenados por pesquisadores da UFMG e da Universidade de São Paulo e foram financiados pela Financiadora de Estudos e Projetos e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A gente faz uma pausa rápida aqui no NTV News e daqui a pouco a gente te mostra a incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade, que são medidas de controle para a vigilância epidemiológica que permitem analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças. E uma boa notícia, um medicamento produzido aqui em Minas Gerais pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear ajuda no diagnóstico do câncer com precisão milimétrica. Mais de 1 milhão de brasileiros sacaram nesta sexta-feira o último pagamento do Bolsa Família. Depois de 18 anos, o programa de transferência de renda, que já foi considerado modelo no mundo, é extinto. O atual governo coloca no lugar o Auxílio Brasil. Desta forma, todas as famílias classificadas em situação de pobreza e de pobreza extrema, vinculadas ao cadastro único dos programas sociais e ao Sistema Único de Assistência Social, deverão receber um valor mínimo de R$ 400 dentro deste novo programa.
E a incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade são medidas de controle para a vigilância epidemiológica que permitem analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças, conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e também caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são alguns elementos norteadores para ações da vigilância do câncer, componente estratégico do planejamento eficiente e efetivo dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil. De março a junho de 2020, meses iniciais da pandemia da Covid, 8 entre 10 exames de mamografia e Papa Nicolau foram cancelados no país. Estes exames feitos pelo SUS são determinantes à detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero, os dois mais frequentes nas mulheres brasileiras. O dado alarmante integra um estudo da Fiocruz. O coordenador da pesquisa, ex-diretor do Instituto Nacional do Câncer, diz que esse represamento de diagnósticos e tratamentos causará um tsunami de casos de câncer no país. É uma imagem meio catastrófica, mas é porque isso é verdade. Quer dizer, nós estamos vivendo ainda a onda chegando, mas o tsunami costuma mostrar um efeito mais devastador ainda no retorno da onda. O que fica de problema? E o que fica de problema é isso esses números que você mencionou, que foi o represamento que houve no sistema de saúde, dificultando o acesso dos pacientes ao diagnóstico e ao tratamento dos cânceres. Até mesmo aqueles que são passíveis de uma detecção precoce. Um levantamento realizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer mostrou que 6 entre 10 pacientes de hospitais públicos e privados tiveram seus tratamentos alterados. Além disso, 71% dos pacientes do SUS tiveram dificuldades para fazer exames e outros 66% enfrentaram problemas para conseguir consultas. O pesquisador diz que é preciso uma política nacional de enfrentamento. Se não tiver uma estratégia adequada para enfrentar as consequências, não vai correr tudo bem. Nós vamos ter um agravamento da mortalidade por câncer e outras doenças crônicas, porque houve um represamento no atendimento. Isso está demonstrado, isso são números que o próprio Sistema Único de Saúde, através do DataSUS, né, do Sistema de Saúde do Ministério da Saúde, está mostrando. Quer dizer, esse represamento vai causar um agravamento, principalmente das doenças crônicas. O estudo da Fiocruz procurou identificar inovações consideradas promissoras por médicos brasileiros. 821 profissionais foram ouvidos de 10 associações oncológicas. Há avanços importantes em novas tecnologias contra o câncer, como a biópsia líquida e também a terapia celular. Mas veio a pandemia e será preciso recuar para cuidar de tanta gente. Luciane temeu pela vida do irmão, que luta contra um câncer linfático. Carlos Eduardo ficou 7 meses sem medicação durante a pandemia. Ele precisava de 8 doses de um remédio específico, 4 ampolas a cada 21 dias. A família buscou na justiça a garantia do tratamento e fez 3 cotações. A mais barata era de R$14 mil por ampola. Uma vaquinha garantiu uma dose. Neste ano, Luciane conseguiu um médico que entendeu como funciona o sistema. Toda semana ele liberava um laudo. Sabe, e a gente foi, eu liberava o laudo, eu fazia notificação, eu mandava lá, anexava no sistema, eu relatava toda a história novamente, e fui nessa luta constante aí, com essa briga com o Ministério Público, com o Ministério da Saúde, e aí a gente conseguiu. E agora, eles estão liberando. Não libera, assim, no prazo de 21 dias, não, que é o período certo que ele tem que tomar. Mas, assim, a cada 30 dias, 32 dias, eles liberam. A jornada pela vida deve ter um final feliz. Luciane descobriu que tem sangue compatível para doar células-tronco ao irmão. O transplante é a principal chance de cura neste caso. Que o transplante de medula realmente é a cura dele.
E aí a gente fizemos os exames, procurar o doador. Graças a Deus, Deus encaminhou que eu seria a doadora dele. A gente foi compatível. Provavelmente, daqui nos próximos meses, a gente consegue a internação para a gente fazer o transplante. E no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais frequente em mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, mais de 66 mil novos casos devem ser registrados ao longo deste ano no país. Só em Minas Gerais serão cerca de 8 mil. Quando descoberta no início, a doença tem cerca de chance de 95% de cura. A boa notícia é que o medicamento produzido pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear ajuda no diagnóstico. Com o nome comercial de Radiofes, o fluoroestradiol auxilia no diagnóstico de câncer. Injetado no corpo do paciente, o remédio consegue detectar alterações metabólicas nas células. Elas apontam mudanças anatômicas perceptíveis ao toque, como os nódulos. O resultado é um mapeamento com precisão milimétrica, mostrando em que parte do corpo há um processo metabólico normal ou anormal. Marina diz que o composto radioativo ajuda a mudar a conduta terapêutica e clínica dos pacientes. O radiofármaco, ele é um medicamento injetável destinado ao uso em clínicas e hospitais e ele vai ser destinado a exames de tomografia, no caso específico do CDTN, para tomografia de emissão por pósitron. Então, trata-se de um medicamento muito especial que a gente pode se dizer que tem uma função de contraste, no qual o objetivo é detectar a radiação emitida por esse radiofármaco. Somos poucos na equipe, mas uma equipe muito dedicada, que trabalhou aí ao longo de anos para poder finalmente chegar nesse produto e ouvir dos médicos tamanha satisfação por obter uma imagem e realmente mudar a vida de uma paciente, no qual o estadiamento e a conduta clínica foi alterada depois do exame que foi feito. O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear começou a sintetizar o fluoroestradiol em 2016. Desde março de 2020, o CDTN, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tem registro para comercializar o produto na França e nos Estados Unidos. Uma nova vitória veio em setembro deste ano, quando o centro recebeu a aprovação da Anvisa para comercializar o radiofármaco aqui no Brasil. Nós aqui consideramos muito importante essa liberação de comercialização do fluoroestradiol pelo fato de possibilitar um diagnóstico muito mais preciso do câncer de mama, pois ele mostra de fato, com precisão, como que está a situação clínica do paciente. É uma vitória não só para nós, mas como para toda a população brasileira. Então a gente espera que possa realmente estar disponível o mais rápido possível à população. Para alcançar esse desempenho, o centro investiu alto em tecnologia. Este é o ciclotron, o acelerador de partículas que produz o medicamento com material radioativo. Na sala de produção, os equipamentos foram adquiridos por R$900 mil. Hoje valem mais de 4 milhões. Só esta porta pesa 1 tonelada de chumbo. É preciso roupa especial para acessar a área, onde o processo físico-químico é finalizado. Tudo é feito com rigor científico e controle máximo de segurança. É aqui que acontece a mágica da produção de radiofármacos. A parte radioativa que é produzida pelo acelerador de partículas vem para esse equipamento via subterrânea, exatamente para não nos expor a essa radioatividade muito alta. Chegando aqui no módulo de síntese, ele faz uma série de processos de purificação, de reações químicas, purifica o produto e deixa ele apto a ser injetável em uma solução própria para o corpo humano. Após isso, ele envia também por via subterrânea esse radiofármaco até o nosso fracionador automático de doses, onde vai ser dividido esse montante, esse líquido, em vários frasquinhos de acordo com a quantidade de clientes que solicitou e o nosso controle de qualidade de radiofármacos. O fracionamento é feito pelo Teodorico. O robô faz a separação das doses para cada cliente. A automação é importante para dar segurança ao processo, agilidade, consistência e também precisão a tudo que é feito nessa área da sala de produção.
Depois da seleção, o material é armazenado neste cilindro com blindagem de tungstênio, que pesa 14 quilos. O volume é ainda embalado em uma caixa de embarque com senha, com acesso restrito ao cliente. No Brasil, mais de 20 hospitais e clínicas que tratam o câncer já encomendaram um produto com selo mineiro de qualidade. Você vai ver aqui no NTV News que laboratório de carga viral da FUNED amplia diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. E habitantes das Américas consomem entre 8,5 e 15 gramas de sal por dia, quantidade 3 vezes maior do que a recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Estamos de volta com o NTV News, agora são 7 horas e 37 minutos. Agora a gente te mostra que habitantes das Américas consomem entre 8,5 e 15 gramas de sal por dia, quantidade 3 vezes maior do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Para estimular novos hábitos, a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, braço direito da Organização Mundial da Saúde, apresentou novas metas regionais para a redução do sal na dieta da população. O principal objetivo é reduzir o teor de sódio dos alimentos processados, incluindo de pães, cereais e grãos, carnes processadas e laticínios. O diretor de Doenças Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS, Ansel Hennes, lembra que os países das Américas haviam concordado em reduzir o consumo de sal em 30% até 2025. De acordo com a OPAS, a comida processada tem grande quantidade de sal e é muito consumida no continente americano. A instituição lembra que ingerir sal em excesso contribui para maior risco de doenças cardiovasculares, como pressão alta. No ano passado, 900 milhões e 400 mil pessoas morreram nos impactos da hipertensão. Estudos médicos já comprovaram que consumir menos de 5 gramas de sal por dia pode reduzir riscos de doenças do coração e de acidente vascular cerebral. As novas metas publicadas pela OPAS estabelecem consumos máximos do teor de sódio para dezenas de categorias de alimentos. As novas diretrizes também servem para apoiar as políticas regulatórias dos países e tentar estimular uma redução na oferta e na demanda de produtos com excesso de sódio. E o laboratório de carga viral da FUNED ampliou o diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. A iniciativa faz parte de um plano piloto do Ministério da Saúde para rastrear e tratar a clamídia e a gonorreia, doenças silenciosas que têm tratamento e diagnóstico precoce. Faz toda a diferença. As amostras de urina e muco cervical vindas de várias partes do estado estão prontas para entrar na máquina. Uma vez lá dentro, a tecnologia faz a parte dela. De forma automática e em questão de horas, os técnicos da FUNED conseguem ter o diagnóstico preciso. O projeto piloto, em parceria com o Ministério da Saúde, é para ampliar a detecção de infecções causadas por clamídia e gonococo, a bactéria da gonorreia. O equipamento é capaz de vasculhar a amostra em busca do DNA das duas bactérias ao mesmo tempo. Tudo para favorecer o diagnóstico precoce de doenças que, se não tratadas cedo, trazem consequências graves. São infecções, vamos dizer, silenciosas, né? Elas, na maioria dos casos, elas são assintomáticas, mas quando manifesta os sintomas, ela já está mais grave, causando infertilidade em mulheres, né? Causando inflamação pélvica e podendo causar até conjuntivite neonatal. Como os maioria dos casos são assintomáticos, né? Rastrear diagnosticar e rastrear esses casos ajuda muito, porque é um tratamento simples, né? Agora, se esperar agravar, um tratamento que fica caro para a saúde pública, né? O investimento em equipamentos de última geração se justifica pela situação epidemiológica das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. A gonorreia, por exemplo, é uma doença muito antiga e muito conhecida. E no Brasil, são 500 mil novos casos todos os anos. A estrutura montada na FUNED faz parte de uma rede nacional de diagnóstico criada para detectar infecções antes mesmo que surjam sintomas. A analista responsável pelo projeto diz que a testagem de clamídia e gonorreia é voltada para públicos específicos. O público-alvo para esse exame hoje, né, são pacientes portadores de HIV no início no momento do diagnóstico, porque eles foram expostos, né, a ISTs, gestantes também vulneráveis a IST, né, pacientes usuários de profilaxão pré-exposição ao HIV, são também pacientes que são considerados um grupo de risco, né, que é onde tem maior prevalência também de IST,
e pacientes sintomáticos que procuram os sítios de atendimento especializados com quadro mesmo dessas ISTs. Com um tratamento adequado, as doenças têm cura, mas a prevenção principal é o sexo seguro. Para o médico infectologista, a iniciativa de aumentar o diagnóstico é fundamental para as doenças que nunca desapareceram. As duas infecções, por assim dizer, são infecções que ficam latentes ou sem sintomas no organismo, principalmente. E a pessoa pode transmitir para o outro, causar um dano ao outro sem saber que possui essa doença. Então a ampliação desses testes vai facilitar muito a disseminação da informação e o tratamento dessas doenças. Futuramente, outros grupos devem ser abrangidos nessa testagem para que a gente consiga pegar o maior número de pessoas possíveis com infecção, seja com sintomas ou sem sintomas, e para que futuramente a gente consiga, quem sabe, erradicar a doença. Em 1 minuto e meio, você vai ver aqui no NTV News as alternativas mais sustentáveis que possam minimizar problemas cada vez mais necessários. É esse cenário que surgem os jardins de chuvas, uma solução simples e barata. Você também vai ver o pedido de socorro de uma senhora com diabetes. Agora eu te mostro a história onde familiares de uma mulher que está internada na UPA, aqui de Patos de Minas, pedem ajuda. A Osélia descobriu que tem diabetes e desenvolveu uma ferida em um dos dedos da mão e vai precisar amputá-lo. Para isso, ela precisa ser transferida para o hospital regional. A família pede que esse caso seja agilizado para que essa ferida não espalhe para toda a mão. Osélia está internada na unidade de pronto atendimento de Patos de Minas, a UPA, depois de ser diagnosticada com diabetes e de desenvolver uma ferida em uma das mãos. Pós-Covid, ela começou a ficar fraca, emagreceu muito e foi fazer uns exames de rotina e nos exames constatou que ela está diabética e apareceu uma bolinha no dedo dela como se fosse uma queimado. E daí para cá foi piorando, até tomou conta de todo o dedo dela e ela trabalha na área de limpeza e estava pondo luvas e isso foi agravando cada dia mais. Foi no médico e o médico encaminhou ela cá para a UPA e ela veio e fez deblindação no dedo, aí voltou para casa, não suportou as dores e teve que voltar de novo. O estado da mulher piorou e agora ela precisará amputar o dedo. Um procedimento que precisa de urgência ou, segundo informaram aos familiares, poderá se espalhar. O que os médicos relataram para ela, que é uma infecção e que a infecção pode cada dia mais agravar e que ela pode perder a mão todinha. Muito triste, porque ela está aqui na UPA, internada, já vai fazer 8 dias, sentada numa cadeira, muito fraca, não está conseguindo alimentar direito. Hoje a filha dela teve que vir aqui ajudar a dar o banho nela e desesperada, porque cada hora que a gente manda uma mensagem para ela, a queixa dela é que está sofrendo muito, está com muita dor. O procedimento só pode ser feito no hospital regional ou em hospital particular, mas a cirurgia é cara e a família não consegue arcar com os custos sozinha. Eles fizeram até uma vaquinha online para arrecadar o valor, mas ainda não é o suficiente e por isso pedem ajuda. Primeiramente, só para deblindar era 4.000 e aí depois refizeram o orçamento e foi para 11.000. A gente tentaram até uma vaquinha online, mas o valor que a gente já conseguiu nessa vaquinha até agora é só de R$ 425. E a gente não tem como e nem onde tirar esses 11.000. Porque a gente vive de salário, como ela mesma trabalha, ganha salário mínimo, paga aluguel, é sozinha, não tem ninguém para ajudar ela. Então a gente não tem como. E a ajuda que a gente veio pedir foi para quem pode nos ajudar através dessa reportagem. A gente pede, pelo amor de Deus, que dê uma luz, que ajude a gente. Quem puder ajudar por meio de doações, pode entrar em contato pelo telefone 349-9929-2368 e falar com o Soleni, cunhado da Osélia, ou ainda acessar o link na tela. Qualquer um dos dois lados que chegar primeiro é bem-vindo, tanto quanto a vaquinha quanto a vaga no regional. Se sai vaga, por exemplo, em Belo Horizonte, em Uberlândia, a gente agradece muito, que a gente quer que o caso seja selecionado e que ela
possa sair dessa com a mão dela, pelo menos, que é o dedo já não tem como mais recuperar. Uma situação crítica da dona Osélia, mais um dos vários problemas que a saúde pública, de um modo geral, vem passando. E esse não é um problema de A ou de B, esse é um problema estrutural, onde as pessoas que foram colocadas em seus cargos devem resolver o quanto antes. Nós estamos tratando de vidas, de pessoas que pedem socorro. E na ausência do poder, a sociedade tem que mostrar a sua força. Se você que está em casa puder ajudar por meio de doações, entre em contato pelo telefone que eu vou falar agora para você, que é o 9DDD 34 99929 2368. 99929 2368. E falar com o Solene, que é o cunhado da Osélia. Mudando de assunto agora aqui no NTV News, pensar em alternativas mais sustentáveis que possam minimizar problemas é cada vez mais necessário. E é nesse cenário que justamente surgem os jardins de chuvas, uma solução simples e barata. Ele chama a atenção por ser um jardim na rua, o que denuncia que nos desacostumamos com o solo natural de tanto asfalto cobrindo as cidades. Essa esquina fica no bairro Itapoã, em Belo Horizonte. Esse é um jardim de chuva. Ele serve como habitat de abelhas e pássaros e como espaço de descanso, mas é mais que isso. Essa área, que hoje é jardim, era asfalto. A água da chuva caía, escorria pelas vias até chegar ao córrego mais próximo. Agora a água de chuva cai e infiltra no solo. Isso ajuda a evitar o transbordamento do córrego e também leva a água direto para o lençol freático, o que ajuda no abastecimento das nascentes. Os jardins de chuva, eles são, fazem parte de um grupo de técnicas que a gente chama de soluções baseadas na natureza. O que é esse grupo de técnicas? Né? É onde está a maior parte das infraestruturas verdes, né? Que é outro conceito aplicado, onde a gente resgata características naturais, ou seja, coisas que a natureza reproduz por si só e que geram benefícios ambientais. Então, no jardim de chuva ele busca o quê? Ele busca trazer mais possibilidades de infiltração de água da chuva no solo do ambiente urbano. Obras de infraestrutura verde, como os jardins de chuva, são tendência em todo o mundo. A gente fez todo um trabalho de mapeamento, de avaliação de quais são os serviços ecossistêmicos do território que beneficiam a população, né, aumentam o bem-estar e a qualidade de vida da população, e o Jardim de Chuva chega como um projeto demonstrativo, para realmente ser a conclusão desse processo, que acontece já há 4 anos, e para demonstrar de maneira prática e efetiva que soluções baseadas na natureza, como o Jardim de Chuva, podem sim ser uma alternativa muito eficaz para alguns dos problemas que as nossas cidades vêm enfrentando atualmente. Ações de infraestrutura cinza, como construção de barreiras de contenção e reservatórios, são importantes para conter as enchentes e ampliar a captação de água. Mas, sozinhas, elas não vão resolver o problema da escassez e dos alagamentos, ambos associados à falta de solos permeáveis. Infelizmente, nós fomos criando uma cidade que tem aversão à água, né? Resistente à água. Ao invés de entender que a água faz parte da cidade, a gente foi meio tirando a água do nosso cenário. Nós temos que fazer uma cidade resiliente à água e não resistente. Ou seja, uma cidade que absorva a água. Até porque nós dependemos da água, né? Até um mês atrás nós estávamos discutindo escassez, né? Agora nós já estamos discutindo inundação. Então, mostra o quanto que a cidade não está adaptada nem para uma coisa, nem para outra, né? Então, acho que a gente tem que pensar no que hoje tem-se um conceito de uma cidade que a gente chama de esponja. Quer dizer, é uma cidade que absorve água. Então, exemplos de situações que a gente tem que fazer. Fazer com que as construções, como prédios, casas, enfim, os empreendimentos, façam captação de água de chuva, porque isso tanto pode servir para usos dentro do empreendimento, como também evita que a água vá de uma vez para o escoamento, né, da rua, da avenida ou do canal. É uma boa sugestão, né? O NTV News deste sábado fica por aqui. Mais informações no patosjá.com.br.
Antes de encerrar essa edição, eu quero dedicar o NTV News de hoje ao Eustáquio, um familiar meu, um telespectador aqui da NTV, que infelizmente se foi. A sociedade perde um homem de um caráter e uma bondade única. Descanse em paz.